Bom, o assunto que eu trouxe para nós conversarmos é na tentativa de mostrar à luz do Espiritismo alguns entendimentos que nós precisamos aprofundar em relação ao senso comum, o que as pessoas pensam normalmente e como o Espiritismo nos ajuda, tendo como base o Evangelho de Jesus, a entender muitas coisas que nos são transmitidas e passadas, e muitas vezes por interpretações equivocadas do que Jesus nos falou e nos exemplificou. Então, o assunto que eu trouxe para nós conversar é sobre esse tema fé. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que não é nenhuma pegadinha, nem ficar perguntando para avaliar o conhecimento de ninguém, não é isso. É uma dúvida assim, se eu disser para vocês que fé é sinônimo de acreditar, o que vocês acham? Será que é isso? À luz do cristianismo, se nós olharmos o cristianismo e o Espiritismo, que é uma religião cristã, fé significa acreditar? Será que é isso mesmo? Vamos ver? Vamos lá. Uma das doutrinas bastante conhecidas das religiões cristãs mais tradicionais é que Paulo de Tarso, bastante conhecido, foi um dos grandes divulgadores do cristianismo. Então, vamos adotar aqui o cristianismo, não as igrejas que derivaram do cristianismo. O cristianismo é praticamente uma filosofia de vida, é uma forma de se viver de acordo com aquilo que Jesus nos mostrou que seria o que nos levará à felicidade. Então, as religiões cristãs, só para vocês terem uma ideia, por volta do ano 75, ou seja, mais ou menos uns 40 anos depois que Jesus foi crucificado, o cristianismo já estava dividido em cerca de 70 correntes religiosas. Hoje, são milhares, cada uma trazendo os ensinamentos de Jesus como se fosse exclusividade dela, interpretando as escrituras de acordo com os seus interesses. Será que isso tem a ver com o cristianismo primitivo, aquele que Jesus nos deixou como ensinamento e que o Espiritismo nos convida a vivenciar? Nós não estamos aqui dizendo que o Espiritismo é melhor ou pior, nós estamos dizendo que o Espiritismo nos convida a viver de acordo com o cristianismo primitivo. Aquele lá dos primeiros cristãos que conviveram com Jesus, ou que mesmo não convivendo, tiveram a oportunidade de conviver com aqueles que conviveram com ele. É aí que nós estamos reportando. O cristianismo hoje, dividido em tantas religiões, difere muito daquele cristianismo que foi apresentado por Jesus. E um dos conceitos muito importantes é em relação à fé. Tudo bem? Então vamos lá. Um dos grandes divulgadores, então, do cristianismo foi esse cidadão aqui, Paulo de Tarso. Não vamos entrar em detalhes sobre a vida dele, isso aí já é bastante conhecido, muitas palestras tratam sobre isso. Mas Paulo de Tarso nos trouxe um legado muito legal. Ele nos apresentou um dos ensinamentos de Jesus, colocados em prática, que nós chamamos de doutrina da fé. Já ouviram falar nisso? A doutrina da fé, ela é muito conhecida, abordada em muitas religiões. O que significa a doutrina da fé? Paulo de Tarso falava muito bem, aqui eu trouxe retirei dois fragmentos das cartas de Paulo, onde ele dizia assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Só que Paulo está associando ser justo e viver pela fé. E a partir daí, a criatura sendo justa, ou seja, ela sendo justificada. O que é ser justificada no entendimento cristão? É a pessoa conquistar uma situação evolutiva em que lhe permite, ao chegar ao mundo espiritual, encontrar-se numa situação muito mais agradável que a maioria de nós. Então, justificar-se é tornar-se justo, é tornar-se uma pessoa que vive de acordo com as leis de Deus.
E aí depois, mais adiante, Paulo continua falando: concluímos, pois, que o homem é justificado, ou seja, torna-se justo pela fé, independente das obras da lei. Veja que Paulo está dizendo tanto aqui como aqui. Ninguém é justificado pela lei. A pessoa justifica-se pela fé. Até aí tudo bem? O que significa lei? Justificar-se pela lei. O que Paulo de Tarso falava sobre isso e que muitas religiões trouxeram um entendimento equivocado em relação a isso. Paulo de Tarso, então, quando ele apresentou essa doutrina, né, de justificar-se pela fé, ou seja, tornar-se uma pessoa justa pela prática da fé, ele fez isso com base que Paulo de Tarso ele não conviveu pessoalmente com Jesus. O contato de Paulo de Tarso com Jesus foi às portas de Damasco, né, quando ele caiu, perdeu a visão, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Lembra dessa passagem? Então, e a partir dali, então, Paulo de Tarso começou a viver uma vida diferente. Foi para o deserto, estudou as Escrituras durante 4 anos ou um pouco mais, voltou, procurou na casa do caminho Maria, Pedro, e começou a conversar, e, de acordo com o seu entendimento, ele fez uma abordagem diferente do que o judaísmo entendia por fé naquela época. Paulo de Tarso era um doutor da lei, né? Ele era um homem que conhecia o Antigo Testamento, a Torá, e quando ele conheceu Jesus, ele começou a avaliar o que estava sendo abordado pela religião hebraica e o que Jesus nos trouxe, quando Jesus nos disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar à lei um novo cumprimento, ou seja, uma forma de interpretar as leis diferente, uma nova forma de cumprir a lei. Então, a época de Paulo de Tarso e de Jesus, o judaísmo estava no auge, né? O Império Romano estava dominando toda a Palestina, mas os romanos tinham uma forma de dominar os povos. É interessante a certo ponto. Vocês têm o direito de praticar a religião de vocês, desde que vocês paguem os impostos e não se rebelem contra a gente. Se vocês fizerem isso, vocês podem praticar a religião de vocês do jeito que vocês quiserem. E aí o judaísmo, embora o povo da Palestina estivesse sob o domínio do Império Romano, o judaísmo estava no seu auge. Só que experimentando uma interpretação das leis que levava as pessoas a basicamente viverem dentro de cerimoniais, rituais, sacrifícios, comemorações, simbolismo, ou seja, o aspecto religioso profundo foi sendo deixado de lado. Tanto é que Jesus falava: hipócritas, vocês parecem um túmulo pintado de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Ou seja, a religião daquela época já estava sendo distorcida. E ao invés das pessoas seguirem os 10 mandamentos, elas já estavam começando a distorcer tudo, e o judaísmo estava assentado em uma outra situação fora daquela que foram os 10 mandamentos que Moisés havia recebido. Eu não sei se vocês já ouviram, já leram sobre isso. Quando Moisés passou lá os 40 anos caminhando no deserto e tal, depois ele recebeu as tábuas da lei, ele começou a escrever também um código civil. Moisés foi um legislador que deixou um código civil muito complicado. E é com base nisso que Paulo de Tarso começou a pensar: nossa, mas tem os 10 mandamentos, tem um código civil de mais de 600 leis que Moisés deixou em 2 livros, né? O Levítico e o Deuteronômio, não sei se vocês já ouviram falar. Então, esses 2 livros do Antigo Testamento têm um código de mais de 600 leis, 600 mandamentos, que diziam o que um hebreu deveria fazer ou não. E Moisés, então Paulo está assim: nossa, isso aqui não tem nada a ver com os 10 mandamentos e nem com o que Jesus pregou. E aí Paulo começou então a falar sobre essa doutrina da libertação pela fé, sobre o entendimento do cristianismo, que diverge do que o judaísmo naquela época entendia e o que muitas religiões começaram a adotar. Até aí tudo bem? Então vejam lá, que conjunto de leis, quando Paulo de Tarso diz lá que o homem ele se torna justo pela fé e não pelas obras da lei,
aquela lei que está lá, Paulo está, quando escreveu, era com L minúsculo. Porque a lei com L maiúsculo, qual era? Os 10 mandamentos. Então, quando Paulo está diz assim, olha, o homem não se torna justo seguindo as obras da lei. Que lei é essa? É esse código aqui, ó. 613 mandamentos que um homem e uma mulher, naquela época, tinham que seguir rigorosamente. E isso resultava em rituais, sacrifícios de animais, cumprir um monte de mandamentos, um monte de coisas que algumas até faziam algum sentido, mas outras não faziam sentido nenhum. Vocês puderem até dar uma olhada no Google, vocês vão ver que estão lá os 613. E é interessante que desses 613, 214 diziam assim, o que você pode fazer? E 365 correspondendo a cada dia do ano, o que você não pode fazer. Então, para um judeu, é como se a cada dia que ele acordasse, ele dizia assim, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode, e pode fazer outras coisas. Algumas coisas assim, ó, você tem que deixar um pedaço do seu campo que você planta para os pobres colherem. Bacana, né? Se um pobre bater a porta da sua casa, desde que ele seja hebreu, você é obrigado a recebê-lo e dar-lhe comida. Bem, você não abre para todo mundo, certo? É deixar, mas um irmão seu, tá? Aí outras coisas assim, um homem, vocês já viram aqueles judeus ortodoxos que usam aquele chapeuzinho com o cabelo enrolado assim? Sabe por que eles fazem aquilo? Está lá escrito numa dessas leis, um homem não pode cortar o lado do seu cabelo. Então, o judeu ortodoxo, ele deixa aquilo crescendo, porque ele não corta. Por quê? Está lá numa das leis de Moisés que ele não pode cortar. Você pode cortar tudo, como ele disse daqui, não. Por quê? Eu na cabeça de Moisés. Um homem, quando não pode enganar um outro homem. Aí começa, um homem, quando casasse com uma mulher, ele é obrigado a ter filhos. Já começou a ficar complicado, né? Naquela época, não tinha como saber quem tinha problema de fertilidade, era homem ou uma mulher. Não tinha a medicina não era como hoje. E aí o que acontecia? Quando o homem casava com uma mulher e ela não engravidava, o que acontecia? A culpa era de quem? Mulher. Então é difícil provar, às vezes acontecia, mas é difícil provar que não era o homem, de que era o homem. Então, algumas coisas assim, um homem não pode seduzir uma virgem. Um homem não pode isso, aí pode aquilo, pode... E outra dizia assim, ó, se um homem, ele, ao casar-se com uma mulher, ele é obrigado a engravidar, a mulher tem que ter filho. Aí um grupo, na época de Jesus, chamado saduceus, eles foram lá com Jesus, assim, vamos pegar ele, eles queriam pegar Jesus desobedecendo a lei, vamos pegar Jesus no contrapé. Vamos contar uma história para ele assim, ó. Um homem, essa história é conhecida, hein? Um homem casou-se com uma mulher. Esse homem tinha 6 irmãos. Eram 7 irmãos. Acho que já está começando a imaginar que história é essa. Ele casou-se com uma mulher e morreu sem ela engravidar. Pela lei, um homem não pode casar-se com uma mulher sem engravidar. Então, pela lei, dizia o seguinte, se ele não engravidar a mulher, o seu irmão casa-se com a viúva e se nascer um filho, o filho não é dele, é do falecido. E aí os saduceus chegam e pensam, um homem tinha 6 irmãos, eram 7 irmãos. Coitado dessa mulher, hein? Ele casou, morreu. Casou, morreu. Casou, a coitada casou 7 vezes e os 7 morreram, sem ela ter filho. O negócio foi complicado, né? Aí assim, de quem, olha a pergunta que chama para Jesus, de quem será considerado o filho dessa mulher? De qual dos 7? Se Jesus dissesse, do primeiro você está obedecendo a lei, o que Jesus respondeu? Os homens e as mulheres casam-se neste mundo, mas no verdadeiro mundo, homens e mulheres não se casam, porque eles vivem na plenitude do amor. Nós sabemos, os espíritos dizem isso. O espírito não tem sexo. E lá no mundo espiritual, a união é por afinidade. Não tem interesse, não tem nada disso.
E aí os caras ficaram quietos. Ele não desobedeceu a lei, ele só disse que isso não justifica. Aqui tudo bem, mas lá no reino dos céus não tem esse negócio de quem é filho de quem. Todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Então, todas as vezes que eles tentavam pegar Jesus desobedecendo alguma dessas 613 leis, Jesus tinha uma resposta para eles, ficavam quietos. E é com base nisso, então, que Paulo de Tarso começou a interpretar. Bom, espera aí, tem tanta lei, tanta coisa complicada aí, dizendo, né, Pedro, eu até vou mostrar isso mais para frente. Jesus foi conversar com Pedro lá na Casa do Caminho, era a primeira casa de socorro que existiu no cristianismo, ela estava aqui a Maria e tal. E aí, Paulo chega lá e diz assim, Pedro, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para ajudar, eu conheci Jesus porque eu pedi a missão e tal, e fui para o deserto, estudei, agora eu quero me tornar um cristão. O que Pedro diz para ele? Assim, nessas leis aí está escrito que todo o judeu tem que fazer a circuncisão ao 8º dia. Então nasceu um menino masculino, tem que fazer a circuncisão no menino. É lei. Se você quiser ser um cristão, primeiro você tem que ser um judeu, porque Jesus nasceu aonde? Numa família, o pai dele é da tribo de Davi, e Jesus foi circuncidado. Aí Paulo de Tarso e responde para Pedro, né? Não são os sinais exteriores que dizem que um homem é seguidor de Jesus. O que diz se um homem é seguidor de Jesus são as suas atitudes. Então veja a visão de Paulo, e quando ele traz essa doutrina que a pessoa se torna justa pela fé, ele avançou um pouco no entendimento de fé. Até aí tudo bem, pessoal? Então vejam só, o que Paulo então diz, não precisa de negócio de circuncisão, não tem nada disso. O que uma pessoa tem que fazer para ser cristã? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E Jesus falou várias vezes sobre isso. Este é o maior de todos os mandamentos. Não tem nada exterior aí. Não tem jejum, não tem circuncisão, não tem nada. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bom, aí o tempo foi passando, chegou lá por volta do século XVI, né, quando então Martinho Lutero trouxe lá uma nova interpretação, né, onde ele trouxe lá uma nova interpretação das escrituras, que veio a reforma, né, luterana e tal, e veio o protestantismo. O que ele fez? Ele pegou lá o Antigo Testamento, aquelas escrituras, principalmente os 2 livros, e começou a ler sobre aquilo. Leu, entendeu assim, olha, as cartas de Paulo também ali no Antigo Testamento diz que o homem ele pode tornar-se justo pela fé. Mas ele esqueceu o que Paulo falou, pela fé, mas não pelas obras da lei. Qual lei? Aquela dos 630 e pouco. Não a lei dos 10 mandamentos, que o resumo dela é amar a Deus, mas todas as coisas ao próximo como a si mesmo. Aí Lutero pegou e começou nos seus escritos a dizer que o homem se justificava pela fé. E para ele, pelo seu entendimento, fé significava o quê? Acreditar na palavra de Deus. E aonde estava escrito a palavra de Deus? Na Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia não é a palavra de Deus. Sabe por que não? Se você for olhar e ler a Bíblia, Deus ficou zangado e acabou com o mundo pelo menos 4 vezes. Tacou fogo, inundou tudo. Aí ele tem lá no Antigo Testamento um monte de coisa que manda matar o filho, faz isso. Aí, isso é a palavra de Deus? A Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, o que ela é? É o entendimento do povo hebreu de como Deus criou o mundo até mais ou menos ali depois de Moisés. Isso é o Antigo Testamento. Isso não é a palavra de Deus. É o entendimento de algumas pessoas de como Deus fez aquelas coisas. Vocês estão entendendo? A interpretação, muitas vezes a pessoa pega ali, a Bíblia é a palavra de Deus.
Inclusive, tem umas histórias muito interessantes. O Chico Xavier contava uma história, dizendo assim, que uma pessoa complicado, o seu filho cometeu suicídio. E a pessoa foi procurar um religioso, né, e eu disse assim, abre a Bíblia e você vai encontrar a resposta para a sua tristeza. A pessoa fechou a Bíblia, apertou o dedo assim, vá tu e faça o mesmo. Sabe onde está escrito isso? Naquela passagem do bom samaritano, onde Jesus conta a história. Aí no final diz assim, ó, vai tu e faça o mesmo. Vai tu e faça o mesmo o quê? Seja como o bom samaritano, ajude o seu próximo. Então não dá para ficar a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é um livro, principalmente o Antigo Testamento, escrito por homens, a época antes de Jesus, mais de cerca de 1000 anos antes, até mais, que eles escreveram o seu entendimento de como Deus criou o mundo. Lembram da história de Adão e Eva? Aqui tem um simbolismo até muito bonito, acho que até falei aqui uma vez. O que Eva comeu? Não. Sabe o que Eva comeu? Não está escrito maçã. Maçã foi uma invenção. O fruto da árvore do conhecimento, da sabedoria, do bem e do mal. Olha o que a Eva comeu. O fruto da árvore da sabedoria, do conhecimento, do discernimento, do bem e do mal. O que é isso? Sob entendimento espírita. O momento na evolução do homem, do espírito, em que ele chegou na fase do Homo sapiens. E aí o que aconteceu com a gente quando nós chegamos nessa fase? Nós começamos a ter livre-arbítrio, discernimento, entender o que é o bem e o mal, o que é o certo e o errado, começaram a desenvolver a sabedoria. Então, tem um sentido simbólico em tudo isso. O que estava sendo abordado ali é que o homem, quando o Adão comeu aquilo, é o despertar do espírito para a sua verdadeira essência. E a coitada Eva se deu mal, né? Porque, e pior ainda, a coitada da cobra também, que não tinha nada com isso. Tudo invenção. O bonito dali é justamente o sentido. E a Eva fez até um bom serviço, porque Adão era um tonto, né? Ele ia lá, passeando no paraíso, pegava lá e ia comer os negócios, tá lá na Bíblia, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, e coitado ia comendo, meio triste, não come isso, não come aquilo. E a Eva chegou e falou, rapaz, come isso aqui, que você é inteligente, você vai perceber as coisas, você vai deixar de ser tonto. Ele foi e comeu. E aí o que aconteceu? De uma forma simbólica, né? Eles foram expulsos do paraíso e foram para onde? Começaram o quê? O suor do seu trabalho será o seu sustento. Olha que bonito. Sai do ócio de ficar parado esperando que Deus te dê tudo e faça o quê? Faça a sua parte. Não é isso? Então vejam o entendimento das Escrituras sobre uma ótica mais racional e uma pela cegueira da fé. Segundo Martinho Lutero, na interpretação desse, o que era fé? Aqui, ó. Para ele a fé era a palavra de Deus. E onde está a palavra de Deus? A Bíblia. Então, se você seguir a Bíblia, você tem fé e você vai ser o quê? Justificado. Vai ficar tudo bem para você, vai tornar-se uma pessoa justa. Isso começa a fazer sentido para vocês? O entendimento de fé, como às vezes complica um pouco a nossa visão do mundo sob a ótica do cristianismo. Que eu estou falando para vocês aqui não é invenção minha. Isso é o que Jesus nos deixou como legado. É isso. Jesus, em momento algum, nos falou que era para nós seguirmos cegamente a religião. Eu vim aqui para fazer o quê? Para dar à lei o quê? Um novo cumprimento. E, pessoal, aquele negócio daquela lei lá com letra minúscula, alguma coisa dá para você seguir, mas não é. É a lei com letra maiúscula, os 10 mandamentos. É ali que vocês têm que entender. E os 10 mandamentos, o que eles são? 9 nãos e um sim. Olha como nós estamos complicados. Nós precisamos de um código moral que diz que 9 coisas de 10, 90% da nossa vida é o quê? Não faça, não faça, não faça, não faça. Será que está errado isso? Não.
Porque a maioria das vezes nós fazemos besteira. Então, na maioria das vezes não faz isso, vai dar errado, não faz isso, não vai dar errado. Aí o que nós fazemos? Insistimos, né? Aí dá errado assim, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou, estou sendo castigado por Deus. Não está lá nos 10 mandamentos para não fazer? Eu vou dizer para o seu filho assim, não faça isso. Se você fizer isso, vai dar ruim. Aí você pensa, eu vou fazer. Dá ruim, a culpa foi do meu pai. Foi do pai? Não foi. Fui eu que escolhi para mim. Se deu ruim, a responsabilidade é minha, não de Deus. Então vejam esse entendimento. Ó. Paulo de Tarso, então, ele nos traz um entendimento diferente, mas Lutero, então, se equivocou e continuou. E aí ele diz assim, a prática da caridade, vivida, exemplificada por Paulo de Tarso, em que seguiu Jesus, isso foi meio que apartado do protestantismo. Lutero errou na sua interpretação. Quando ele fala da doutrina da fé que foi apresentada por Paulo de Tarso, ele continua achando que tudo bem, o homem encontra a sua libertação pela fé. Mas onde é que estava a fé? Em seguir o quê? Rigorosamente o que estava escrito na Bíblia. E pegando ainda mais o Antigo Testamento. E pegando aquelas leis lá. Tanto é que ainda hoje muitas religiões protestantes, principalmente aquelas que pregam a teologia da prosperidade, que foi da década de 70, que diz o quê? Você vai ser feliz à medida que você tiver coisas materiais. Quanto mais coisas materiais você tiver, mais feliz você será. E não foi isso que Jesus falou. Não é isso? Ou nós estamos enganados? Então nós temos que tomar cuidado com esse entendimento. Jesus não exemplificou isso. Bom, então nós chegamos à conclusão que realmente o maior de todos os mandamentos, como Jesus respondeu, né, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Tudo bem? Então tá. Aí, dentro do tradicionalismo religioso, então, o que acontece? A criatura, nós herdamos, isso é o tradicionalismo, nós herdamos de Adão e Eva o quê? Um pecado original, não é isso? E além desse, nós vamos tendo um monte de pecado. Nós fazemos muita coisa errada. Aí, como é que nós podemos nos livrar disso sob a ótica tradicional? Ah, tá. É só ter fé em Deus. Tudo bem? É só ter fé em Deus, que Deus perdoa você. Você não precisa fazer nada. Só acreditar em Deus. Fé significa acreditar em Deus. Não precisa pensar. No tradicionalismo basta você acreditar em Deus, ter fé nisso, que você está perdoado dos seus pecados. Mas perdoar o pecado é uma coisa, tirar a culpa da pessoa é outra. Então, o perdão nas religiões tradicionais isenta a pessoa de pagar a pena, de ir para o inferno, mas não tira a culpa da pessoa. A pessoa continua culpada, só que Deus perdoou você para você não pagar a pena, mas a culpa continua. E como é que eu tiro a culpa? Se eu não tirar a culpa, eu não me torno justo. Então eu preciso tirar a culpa. Como é que eu tiro a culpa? Como é que eu me torno justificado? Eu tenho que cumprir as obras da lei. Eu tenho que cumprir todos os mandamentos que estão lá no Antigo Testamento e que muitas religiões ainda hoje trazem para a gente. Olha, pagar o dízimo. Se você não pagar o dízimo, você está literalmente lascado. Você vai para o inferno. Então, como é que eu saio do inferno? Primeiro, batendo no peito e assim: Senhor, eu acredito no Senhor e com a minha fé o Senhor me perdoa. Ah, mas olha, eu ainda estou com a culpa. Não. Então eu cumpro a lei, vou lá,
faço todos aqueles sinais exteriores, pago o dízimo, vou lá, bato no peito, faço daquilo, está tudo certo. Deus me fez o quê? Me tornou um justo. Tudo isso demandou de mim algum esforço muito grande. Então, qual é o maior esforço que nós podemos fazer para o benefício de nós mesmos, para nos tornarmos pessoas justas? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E qual é a maior forma de nós amarmos o próximo? Praticando a caridade. Como todo mundo nós sabemos, não é difícil de entender, é difícil de colocar em prática. Então, essa teologia aqui, tradicional, ela não faz muito sentido, porque ela é totalmente passiva. Você não precisa fazer nada, a não ser se esforçar, sacrificar muitas vezes o seu próprio sustento e pagar para alguém livrar você. E muitas vezes as pessoas, elas têm, a elas atribuído por Deus o poder de interceder direto com Ele. Qual é a forma de nós nos comunicarmos direto com Deus? Pela prece sincera, pela oração sincera, pela prática do bem. Toda vez que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos tornando pessoas justas. Nós vamos nos justificar sem precisar que ninguém faça isso para a gente. Não tem religião que se apresente, o Espiritismo nunca fez isso, de se apresentar como aquela religião que, se você seguir cegamente o que está escrito, mas não colocar em prática, veja, eu posso decorar todas as obras básicas, decorar tudo, mas se eu não colocar em prática, eu não me tornarei uma pessoa justa. Praticar a justiça, tornar-se justo, significa o quê? Independente da religião, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O Espiritismo ajuda muito porque ele nos explica sobre a reencarnação, o que vai acontecer com a gente quando nós desencarnarmos, o que acontece uma série de coisas com a gente, de onde eu vim, para onde eu vou, então ajuda muito. Mas toda religião que prega o bem e convida a pessoa a amar o próximo, ela está nos ajudando a sermos justos. Entenderam isso? Faz sentido para vocês? Não. Aí vamos lá, mas ainda não cheguei naquela perguntinha do início lá. Ter fé é igual a acreditar? Agora isso é meio complicado. Então vamos lá. Será que se eu tiver fé, acreditando tudo é possível, será que a partir daí eu não vou ter mais problemas? Eu não vou ficar mais doente, não vou ter mais problemas com nada, eu não vou fazer mais nada, eu não vou ficar triste, não vou ter inquietações, perturbações, não vou ser perseguido, nenhuma dificuldade vai acontecer comigo, é só ter fé que o negócio está resolvido. Será que é assim? Sabe o que os Espíritos responderam para Kardec? Olha aqui, ó, lá no Livro dos Médicos, no item 176, pode ser que o melhor para o bem do doente é que ele ainda permaneça doente. Isso é difícil entender, né? Muitas vezes, para o nosso bem, é melhor que a gente permaneça doente. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se nós tivermos a saúde plena, nós vamos incorrer no mesmo erro que nos levou a ficar doente. Chico Xavier conta uma história, não sei se vocês já ouviram falar, muito interessante. E uma vez eu estava lá em Uberaba, e uma família chegou com um rapaz que não tinha os braços e as pernas. Já ouviram essa história? E ele era cego e mudo. Já imaginaram isso? E ele sorria. Ele tinha um semblante de extrema serenidade. Era uma criatura que, os próprios familiares disseram, olha, com todas essas dificuldades, ele é uma criatura extremamente pacífica, branda, tranquila. Aí Chico Xavier ficou assim, nossa, aí terminou tudo, o irmão chegou e falou, sabe por que ele é assim? Sabe por que ele aparenta tanta tranquilidade? Há várias reencarnações que ele cometendo suicídio. E os benfeitores resolveram tomar a seguinte decisão: ele vai reencarnar de uma forma que ele não vai ter condições de cometer o suicídio. Porque eterno, uma vez ele pulou no abismo,
Outra vez ele deu um tiro na cabeça, outra vez ele tomou veneno, ele veio sem as pernas, sem os braços, não vai conseguir ficar enxergando nada para ver para onde ele vai fazer besteira. E esse espírito ficou tão grato que ele não reclamava, não chorava, ele simplesmente sorria. Irmãos, ele está agradecendo a Deus por esta reencarnação. Muitas vezes nós olhamos assim, nossa, mas aonde está Deus que fez uma coisa dessas? Está fazendo bem. Parece que para a gente não, né? Se não tiver o Espiritismo para nos ajudar, não vamos entender isso. Então os Espíritos dizem, muitas vezes o melhor para o doente é que ele continue doente. Porque se ele tiver são, ele poderá correr os mesmos erros que levaram. Isso não significa que se eu estou doente, eu vou ficar quieto esperando que Deus faça por mim o que eu tenho que fazer. Não. Eu tenho fé, confio em Deus, eu acredito em Deus e Deus vai fazer tudo por mim. Pois Jesus, ele faça a sua parte, o Senhor te ajudará. Não adianta eu ficar doente sentado, Senhor, me cure, me ajude. Se eu não fizer a minha parte, por que Deus colocou a nosso dispor tanto aparato científico? A medicina, os remédios, os aparelhos, para que nós procuremos nos ajudar. Não é isso? Então não adianta eu ficar sentado esperando, eu tenho que fazer a minha parte. Tudo bem, pessoal? Bom, então a palavra fé, os apóstolos de Jesus falava aramaico. Na época de Jesus tinha o hebraico, que era mais sofisticado, mais culto, e o aramaico, que era o que o povo conversava. Jesus falava em aramaico. Os evangelhos são escritos em grego. Então o que aconteceu? Jesus falava em aramaico, os seus apóstolos, e principalmente os evangelistas, contratavam um copista, falavam e traduzia para o grego e escreviam. Tem uma diferença do aramaico para o grego. Muitas vezes a tradução não é legal, não é igual. E aí, na verdade, no aramaico, a palavra que significa fé é essa aqui, ó, emuná. Só que emuná não significa acreditar. Quando Jesus falava fé, sabe qual é a palavra que ele pronunciava? Emuná. E o que significa emuná? Ter a certeza, ser fiel e confiar. Em um momento está escrito aqui, acreditar. É ter confiança, é ser fiel, é ter certeza. Então, eu tenho certeza que se isso está acontecendo comigo, faz parte de algum problema que eu cometi transgredindo as leis de Deus. E eu tenho certeza que se isso está acontecendo comigo não é por castigo, é uma oportunidade de aprendizado. Eu confio na bondade e na misericórdia divina. Eu sou fiel àquilo que Jesus nos trouxe como mandamento de Deus. Entenderam a diferença? Ter fé é diferente de acreditar. Hoje eu posso acreditar, amanhã eu não acredito mais. Agora, se eu tenho fé nesse sentido que Jesus falou, eu tenho certeza, eu sou fiel, confio naquilo. Entenderam a diferença? Então, sob a ótica do cristianismo, sobre o que Jesus nos deixou, fé é diferente de acreditar. É muito mais robusto, é ter certeza das coisas. Então, fé é o quê? É uma conquista do Espírito. Eu não posso dar minha fé para você. Inclusive, os apóstolos eles chegavam e diziam, Jesus, me dê a sua fé. Lembram disso? Aí Jesus disse, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de fazer coisas inacreditáveis. Vocês querem que eu dê fé para vocês? Fé é conquista. Se esforcem em viver de acordo com o maior de todos os mandamentos, que a fé vai ficando cada vez mais forte, mais robusta, se aumentando a confiança, a certeza. Bom, vamos lá. Então, algumas características da fé que os espíritos aqui, olhando sobre a ótica espírita, é que os espíritos nos ensinam. Nós temos a fé humana e a fé em Deus. Fé humana significa o quê? Sob a ótica dos espíritos, significa a certeza de que eu sou capaz de superar
as minhas próprias limitações. Eu sou responsável pelo meu amanhã. Eu sou responsável pelo que está acontecendo comigo hoje. Então isso é fé em si mesmo. E se eu sou responsável, eu sou capaz de, me esforçando, praticando as leis de Deus, fazer com que o meu amanhã seja melhor. Isso é a fé em mim mesmo. E a fé divina? É a certeza de que Deus existe. É ser fiel aos seus ensinamentos que nos foram trazidos por Jesus. É ter confiança, é não desanimar. É isso? Tudo bem? Uma outra coisa é a fé cega e a fé racional. Quando nós pegamos aquela parte lá em que tem aquelas leis, aquele monte de coisas que até hoje nos são apresentados como dogmas, em que por que é porque é. Isso é a fé cega. A fé racional é assim, não. Por que você está me dizendo isso? Eu vou lá olhar o cristianismo, vou lá olhar o Novo Testamento, vou estudar os ensinamentos de Jesus e ver se isso que você está me dizendo faz sentido. Se fizer, tudo bem. Mas se não fizer sentido, meu amigo, não foi embarcar nessa. Isso é a fé por base na razão. Fé ativa e fé passiva. Nós já falamos, o que é a fé passiva? Eu ficar sentado, esperando que as coisas venham até mim. Ou esperando que os outros façam o que compete a minha pessoa fazer. É muito bom, né? Isso é muito interessante. Quando eu era criança, já faz bastante tempo, eu nasci, fui criado no Rio de Janeiro. Pertinho da minha casa tinha uma igreja muito famosa, chamada Igreja da Penha. 10 minutos chegava lá. Vocês já ouviram falar dessa igreja? Ela tem 365 degraus esculpidos na rocha. E era muito comum uma pessoa fazer uma promessa, só que quem pagava a promessa não era a pessoa, era o outro. E aí, assim, eu estou passando por um problema, eu vou fazer uma promessa. Se eu conseguir resolver esse problema, o Eduardo, Augusto, estou pensando numa outra pessoa, o Augusto vai subir os 365 degraus da igreja da Penha de joelhos. E do lado da escada tem um teleférico, um trenzinho. Eu vou sentado no trenzinho, e ele vai subir de joelho. É muito fácil nós passarmos para os outros, passarmos para os outros a solução dos nossos problemas. Não, esse problema faz aí para mim. Não é assim. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Isso é a fé passiva. É olhar um irmão nosso em sofrimento e irmos lá ajudar como bom samaritano. Isso é a fé ativa. Vejam o que Paulo de Tarso, já no final, o que ele diz. Então tá. Esse aqui foi Tiago afirmando o que Paulo de Tarso havia comentado. Né? Esse Tiago aqui, eu devo dizer que foi irmão de Jesus. Vocês sabem que Jesus tinha pelo menos alguns de 4 a 6 irmãos, né? Homens e mulheres. Tá? Maria, Jesus foi o primogênito. Maria já tiveram mais está lá na Escritura. Um deles, Tiago, tinham 2 Tiagos, né? Esse aqui era o irmão de Jesus. Então Tiago escreveu também uma carta assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvar? Que fé é essa que ele está dizendo aqui? É a fé da doutrina da fé de Paulo, que dizia o quê? É a fé em quais obras? Nas obras da lei, com L minúsculo. Fé em quais obras? Nas obras que Jesus nos deixou como exemplo. Entenderam a diferença? Aí Tiago continua dizendo assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, nós temos que ter fé, aquela certeza, mas eu também tenho que praticar a caridade. O amor, uma das manifestações do amor é o quê? É a caridade. Né?
Tudo bem? Amar o próximo é o quê? Ser caridoso, né? Não desejar o seu mal. Se ele fizer o mal, não desejar que ele se lasque. Se ele se ferrou, ficar contente com ele, com a desgraça do outro. Nada disso é amar o próximo. Pelo contrário, né? Não é isso? Ou então o próximo vem pedir para se reconciliar com você e diz assim, eu não, você me perdoa. Só Deus perdoa. Deus não perdoa ninguém. Por quê? Porque Deus não se sente ofendido com o que nós fazemos. Só precisa perdoar quem se sente ofendido, não é isso? Né? Fiz um mal com Augusto, e disse, Augusto, você me perdoa? Eu não te perdoo, só Deus perdoa. Isso não. Eu tenho que descer, não. Você pode dizer, olha, eu não senti ofendido com o que você me fez. Eu não preciso te perdoar. Mas se você acha que isso vai te fazer bem, está perdoando. Mas não precisa. Só precisa perdoar quem se sentiu ofendido. Se ele não se sentiu ofendido, não precisa. Eu vou pedir perdão e vai dizer, não, Paulo, não, mas eu quero que você me perdoe. Tá, vai, perdoar. Mas não precisa. Entenderam? Aí estamos já no finalzinho. Aí, olha o que Paulo de Tarso escreveu. Ó. Permanecem, então, as 3 grandes virtudes. A fé, a esperança e a caridade, que nós falamos, é a manifestação do amor. Essa é a maior de todas as virtudes. Ser caridoso. Então, como é que nós vamos nos tornar criaturas justas? É seguindo um monte de rituais, fazendo um monte de coisas que não vão nos agregar em nada, ou sermos caridosos. Fora da caridade, não há salvação. Sabe por que Kardec usou essa frase? Porque na época de Kardec, a frase era: fora da igreja não há salvação. E Kardec disse assim: não, os Espíritos estão dizendo aqui que não é templo, é caridade. Quero me tornar uma pessoa justa. Quero me justificar. Eu preciso fazer um monte de rituais? Não. O que eu preciso fazer? Seguir os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como seguir. A fórmula está aí, ó, a receita do povo. É fácil? Nossa, olha, é muito difícil. E quando nós começamos a ter esse entendimento cristão, do cristianismo primitivo, não muitas vezes esse cristianismo que nós vemos por aí, o cristianismo mesmo, o primitivo, nossa, isso demanda da gente uma fé imensa. A fé naquela certeza, porque eu tenho que perseverar, porque senão não vai. Não é isso? Entenderam o que o Espiritismo nos traz como entendimento de fé? Com base em que? Tudo isso que nós mostramos, eu tenho um arrazoado para os Espíritos nos falarem sobre fé, que é a prática do bem de forma incondicional. Vem lá desde Paulo de Tarso, e que foi sendo distorcido ao longo da história. Bom, pessoal, então, a fé sem obras não vale nada. Pois só o conhecimento não liberta ninguém. Eu falei isso, não adianta ficar lendo o livro, decorando a Bíblia de trás para frente, frente para trás, todas as obras básicas, as obras acessórias e tal, se eu não coloco em prática. Não adianta lermos a Bíblia, decorarmos tudo, etc., se isso não nos mudar para melhor, transformando nós mesmos, né, tá? E as nossas obras na caridade, não só caridade material, caridade moral e etc., em prol do nosso próximo e, consequentemente, do nosso próprio. Todo o bem que fizermos ao próximo, com certeza, será revertido para nós mesmos. Isso aqui é uma foto que resume, né, o que seria uma das formas de manifestação da fé. Numa situação de plena miséria, água escassa, e eu sou capaz de doar a minha pouca água no meu. Isso é uma das formas de manifestação da fé. Lembra lá quando Jesus disse que na situação, isso foi Jesus que falou, os Espíritos dão uma arrumada, né, trazendo, na situação atual que nós nos encontramos, nós não somos só responsáveis pelo mal que nós fazemos diretamente ao próximo. Se eu faço um mal a Solange,
Eu sou responsável por isso, não sou? Hein, pessoal? Mas eu não sou só responsável por isso. Eu sou também responsável por todo o mal que vai derivar da minha recusa em fazer o bem. Olha aí. Por isso é que está lá no Gênesis, lá dizendo que comeu a maçã. Não. A fruta da árvore da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal. Então agora eu sei que eu não só sou responsável pelo mal que eu faço diretamente, mas também do mal que deriva da minha negação em fazer o bem. Se eu tenho a oportunidade de fazer o bem a ele e eu me recuso, e isso resultar em um malefício para ele, eu sou responsável. Olha como a coisa vai aumentando. Aumentando por quê? Porque nós estamos evoluindo. E a evolução vai trazendo o quê? Responsabilidades, comprometimentos, etc. Pessoal, desculpem, eu acho que extrapolei um pouquinho o horário, mas eu acho que eu li isso aqui, preparei nada em invenção minha, eu fui procurando, lendo, procurei trazer para você algo que me fez muito bem. Quando eu comecei a entender isso aí, às vezes a gente começa a olhar as coisas de outro modo. Isso não nos torna melhor que ninguém. Ser espírita não é passaporte para o céu. Ser espírita ajuda a pessoa a entender as dificuldades da vida, ajuda a entendermos que só tem uma saída para nós nos tornarmos criaturas melhores e conquistarmos o reino de Deus, que está onde? Dentro de nós. Como? Amando a Deus em todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Tudo bem? Está encerrado a nossa conversa. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter ajudado com alguma coisa nova para vocês entenderem aí. Porque isso, para mim, faz muito bem. Quando às vezes eu fico me sentindo, nossa, eu sou um homem de pouca fé. Eu vou dar uma lidinha e dizer, eu sou mesmo. Só preciso melhorar. Se eu tiver condições de responder. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade, vamos aproveitando. Eu só queria falar uma coisa, antes da gente entrar para a palestra, a irmã conversou um pouquinho com a gente e ela falou justamente isso, né? Que abençoasse, iluminasse a sua palestra, mas que também nos permitisse aproveitar tudo isso, além de compreender, que nós conseguíssemos colocar tudo isso em prática, né? Então ela já deu uma antecipada spoiler. A irmã Anastácia, ela, quando a gente se aproxima dela, é emocionante. Sente uma paz. É um negócio de outro mundo. Fica me emocionando. É impressionante. Isso só acontece com almas, com o espírito, no caso, de grande evolução moral. Que amam o próximo. Eu vou dar um abraço nesse cara mesmo. Tranquilo. Eu vou dar um abraço nele porque ele é um filho de Deus. Isso aí a gente se sente muito bem. É impressionante, não? É impressionante. Isso é vídeo de almas nobres, né? Bom, pessoal, é isso. Você deve perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida. Eu acho que você falou, Paulo, isso é uma dúvida pessoal, assim, porque às vezes nós... Até ontem eu fiz uma preleção do livro nosso que falou de fé, né? E quando a gente fala de fé, ela não é nata, né? A gente vai conquistando, né? E você trouxe a respeito dessa conquista da fé, se a partir de seguir as leis, da gente ir crescendo, me fortificando, fortalecendo isso dentro de nós, né? Mas como a gente faz para fortalecer essa fé? Porque às vezes a gente vacila, né? Lá ele falava de uma passagem de Marcos, lá ele falava assim que Senhor, eu creio, mas fortaleça a minha incredulidade, né? Porque acreditar é uma coisa, né? Ter certeza é outra coisa. Como é que eu faço para fortalecer a minha fé? Praticando bem. Quanto mais eu vou fazendo isso, quanto mais eu vou praticando a caridade, vou entendendo, eu vou ficando mais forte, porque eu vou começando a ampliar esse meu entendimento. Olha, fé significa ter certeza, é não vacilar, é ter confiança em Deus. E se eu tenho certeza de que o caminho para ser feliz é amar ao Deus ao próximo,
Quanto mais eu vou fazendo isso, mais a minha fé vai se fortalecendo. Uma das formas, desde onde a gente fala isso, uma das formas da criatura fortalecer a sua fé é amando o próximo. Olha, esses espíritos de grande evolução, eles falam o tempo todo isso, ama. Por quê? Porque quanto mais eu faço isso, mais forte eu vou. Amor é um negócio que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Repararam isso? Quanto mais eu amo, mais eu desenvolvo minha capacidade de amar. Então significa que faz bem, né? Que é um fortificante. Né? Se eu faço uma coisa e fico mais forte, quanto mais eu fizer, mais forte eu vou. É a única coisa que quanto mais nós fazemos, mais nós temos. Né? É amar. Então, fortalecer a fé. Eu olhando ali, coisa é isso. A gente tem que tomar muito cuidado, você também que faz palestra, é chegar assim, eu acho isso. Se eu estou falando de espiritismo, eu tenho que dizer assim, ó, o espiritismo nos ensina isso. O cristianismo nos ensina isso. Agora você chegar aqui e falar assim, olha, eu acho, sabe, que eu estou começando a criar o espiritismo do Paulo. E aí, pessoal, não vai dar certo. Lembra quando Jesus falou assim, olha, cuidado, é um cego, lembra quando ele via duas pessoas fazendo besteira, um andando e o outro atrás? Ele falou assim, cuidado, é um cego conduzindo outro cego. Quando um cego conduz outro cego, o que acontece? Os dois caem no abismo. Então ele falou assim, cuidado, não sigam os falsos profetas. Hoje o que mais tem aí é falso profeta. O que ele é? É um cego, espiritualmente falando. E quem o segue é cego também. Os dois são merecedores do quê? Da nossa compaixão, tudo isso. Está errado, o orçamento está errado, mas ele vai responder por aquilo. Não? É isso que a gente costuma sempre ouvir, que a fé ela tem que ser raciocinada. A fé é cega e ela nos leva a caminhos. Isso está ali na fé, a fé racional, raciocinada e a fé cega, né? A fé cega é uma tristeza, porque nós aceitamos tudo que nos dizem, né? Aí assim, é só terminando. Eu cheguei aqui agora, você olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não me seguir, está ferrado. Aí eu saio daqui, quantos vão me seguir? Ninguém. Porque eu não inspiro esse tipo de coisa. Né? Não dá, se você não dá para mentir. Só vai cair na minha conversa quem não tem fé racional, uma fé robusta. É assim, nossa, esse cara aí vem falar isso aqui para mim. Não vou seguir. É um cego vendo todos os outros. Cego. Não podemos mais cair. Não dá mais para nós ficarmos caindo nessa armadilha. Não tem como. Né? Bom, mas até o Henrique Cristo tem seguidor também. Um monte por aí. Tem um Mas pegando o gancho, é bem aquilo, né? Conhece a verdade, que a verdade te libertará, né? Que foi tirado de contexto, né? Sim. Muito usado, mas quando Jesus falou isso, Jesus não estava falando no sentido da vida comum, mas ele estava dizendo assim, se vocês permanecerem nos meus ensinamentos, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E então, vocês conhecerão a verdade. Como é que então nós vamos conhecer a verdade? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Mas a gente tira as frases do contexto e perde o sentido. Desculpa. Não, mas então, aí eu queria ensinar que quando você entende que fé é confiança, fidelidade e caridade, quando você está passando por um terreno, não é que Deus te abandonou. A pessoa fala, eu tenho fé em Deus que eu vou me curar. Mas se você não se curar, é aquele momento que você tem que se passar. Eu tenho fé em Deus que mano não vai morrer. Mas se ele desencarnar, e quer dizer que você vai ficar contra Deus, né? Então eu entendo assim, que cada um de nós temos nossos momentos difíceis, temos os nossos karma, para fazer bem da karma, né? Mas que a confiança em Deus ainda permanece. É como sempre na nossa fala, todo mundo aqui passa por problemas, né? Se tivesse aqui, se aqui tivesse milagre, a gente não estava no perrengue que está. Então, mesmo a gente passando no perrengue, como mesmo diz Augusto, a gente tem que ir todo dia para tomar injeção na veia para não ter uma sanidade mental. Né?
Então, quando você entende que fé é isso, né, que é confiança, fidelidade e caridade, alivia. Você fala, não, Deus está comigo, né? Eu vou lá entender o que está acontecendo, né? E aí fortalece mais ainda, né? Foi, lembra que Jesus, até impressionante quando você começa a ler, o que Jesus disse em relação a isso? Ele disse, olha, na terra vocês passarão por grandes aflições. Ele está dizendo assim, ninguém está livre disso não. Na terra vocês passarão por grandes aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, ele está dizendo assim, ó, quem está aqui na terra, eu digo assim, não é flor que se cheire no sentido espiritual, não é fazendo muita coisa errada. Salvo raríssimas exceções, aqueles missionários, né? Mas caso contrário, se nós estamos aqui, é porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, é complicado. Mas como é que eu faço para passar por isso? Tendo bom ânimo. E o que significa ter bom ânimo? Ter fé em Deus, ter certeza da misericórdia divina, ter certeza de que tudo que acontece conosco tem um motivo para acontecer, e que se teve um motivo para acontecer, esse motivo está ou na existência atual ou em existências anteriores, e que se eu fiz alguma besteira para dar nisso, eu tenho condições também de corrigir a besteira que eu fiz. Por isso que eu tenho que ter bom ânimo, né? Eu não desistir. Tá, deu ruim? Não vou desistir, não. Eu tenho certeza de que Deus existe. Agora, se a minha fé é fraquinha, né? Primeiro tropeço, assim, Deus me abandonou. Deus esqueceu de mim. É isso. Tem uma figurinha bacana que uma vez eu vi, que é assim, um coração, né? Aí Jesus do lado de fora e a pessoa do lado de dentro, né? E aí tinha uma maçaneta, que a maçaneta só estava do lado de dentro, e Jesus estava do lado de fora. Aí assim, você quer que eu entre? Abra a porta. A maçaneta não estava para o lado de Jesus. A maçaneta da porta do coração estava pelo lado de dentro. Sou eu que tenho que abrir o meu coração para Jesus entrar. E não ao contrário. Né? Isso não é corrupção, né? Jesus não vai dar um chute na porta. Não vai. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. A pessoa acha que não. Você falou no começo que nós somos generosos, né? Então acho que nós somos justos, né? Justificamos as palavras pela palestra. Também é uma parte da misericórdia, é ser injusto. Né? Você justificou a nossa fala pela palestra, então eu agradecer pelos ensinamentos. E agora cabe a nós, né? Praticar, né? Parte mais fácil, né? Fico muito feliz quando eu venho aqui. Nossa, também. Venha mais. Até pela paciência e a compaixão que vocês têm comigo aí, para escutar ele falar esse tempo todo. Eu sempre falo, ser espírita, participar de palestra espírita, pegar uma paciência danada, né? Fala. A Alice, ela falou assim, na hora que você for falar pra gente praticar, eu achei que você ia falar da comida, vai ficar um tempo. Não pode. Vou pedir então só para o nosso coral, para